Em 9 minutos, hoje eu converso com o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo, o Sinduscon, o empresário Aristóteles Passos Costa Neto. Aristóteles, da última vez que você esteve aqui, eu acho que também como presidente do então Sindicom, que depois viria a se tornar Sindicom. Eu te provoquei perguntando se o aquecimento do mercado imobiliário daquela ocasião era uma bolha ou um boom. Você me respondeu que era um boom. Né? E hoje parece que o mercado experimenta uma certa calmaria ou um excesso de oferta. O que está acontecendo com o mercado hoje, Aristóteles? Na verdade, é um somatório de fatores. Primeiro que aquele boom que aconteceu isso, não lembro exatamente quando é que eu estive aqui, mas certamente foi antes de 2010, talvez 2007, 2008, onde o momento era favorável e o mercado estava crescente em euforia. Nós vivíamos um momento no Estado muito positivo. Eu sempre associo aquele boom da indústria imobiliária a um momento extremamente favorável de prosperidade no Estado, no Brasil e no mundo. O mundo crescia, o Brasil crescia, o Estado crescia. Nós tínhamos um saneamento das contas do Estado que permitiram investimentos. Nós tínhamos a pujança da cadeia gás-petróleo que se instalava no Espírito Santo, enfim, tudo isso aí favoreceu o mercado interno e, obviamente, a indústria imobiliária. Então não tinha bolha porque existia uma demanda crescente por habitação, existia um boom. Hoje o que acontece é que esse estado, esse cenário mudou. Nós não estamos vendo mais grandes investimentos no Estado, na área industrial principalmente, que traz comprador, que traz executivos de alto padrão para o Estado. Os investimentos industriais já se encerraram, nós tivemos Arcelor com grandes obras, nós tivemos a Vale com obra que está terminando agora, a Samarco está terminando a sua unidade. Nós não vimos os resultados positivos nas siderúrgicas do sul do Estado, que é a CSU e a Ferros, que ainda não mostraram ainda resultados. A própria cadeia gás-petróleo continua forte, pujante, mas também você não vê grandes investimentos. Acabou a Cacimbas, já terminou, o TGSul lá no sul. Enfim, o parque industrial de grande porte que se apresentava para o Estado não aconteceu mais. Houve uma suspensão disso. Isso, obviamente, reduz em muito a demanda por imóveis. Além do mais, você vê, o Brasil cresceu de forma pífia o ano passado, um PIB abaixo de 1%. Isso tem reflexo no nosso Estado. A indústria capixaba, de uma forma geral, vem caindo. Alguns setores muito mais, setor de confecção, setor metal mecânico. Uma hora isso havia de se refletir no nosso segmento. Por quê? Porque a população que compra imóvel é uma população que faz investimento de médio e longo prazo. A compra de imóvel não é um investimento que você faça à vista. A pessoa compra um apartamento barato de 150 mil, é diferente de comprar uma camisa de 150 reais. Então, o imóvel de 150 mil precisa de financiamento de médio e longo prazo. E para esses investimentos, a população precisa de segurança para assumir esses financiamentos. Essa segurança passa a não existir mais no nosso mercado por conta de que incerteza de manutenção de emprego, incerteza se vai ter aumento de renda, se vai ter promoção. A gente sabe que, veladamente, algumas empresas demitem no Espírito Santo hoje por conta da falta de mercado dos seus negócios. As commodities, que são o grande produto de exportação do Estado, hoje já não estão mais com aquela velocidade, aquele volume de venda na proporção que se imaginava que se gostaria. Então, mercado interno, Eustáquio, quem vive de mercado interno depende de estabilidade econômica e depende de economia crescente no seu estado, no Brasil. E mercado interno forte, muitas vezes, depende de mercado externo realmente ativo. O Espírito Santo, que tem é um estado exportador, precisa dessas divisas, precisa desse recurso nas nossas empresas para poder movimentar a economia interna. E esse mercado interno nosso está forte? Eu diria que está estável, mas não tem mais aquela pujança que tinha quando eu estive aqui da última vez. Por isso essa desaceleração, esse desaquecimento econômico. Pô, você realmente desenhou um cenário mais amplo do que você queria que eu dissesse. Não, muito pelo contrário. Você foi apenas bem além, você simplesmente se superou na resposta, porque você realmente fez um posicionamento com todo o contexto que, na verdade, a análise competente exige. Agora, parece que, de qualquer maneira, a valorização dos ativos imobiliários ainda está acima
da remuneração das aplicações financeiras, né? E isso é que é bom. Porque, na verdade, é o seguinte, por que os ativos continuam acima das remunerações? Porque, na verdade, nós estamos tendo uma redução gradativa das remunerações dos ativos financeiros. Isso é natural que aconteça. Você vê que a poupança foi contida, e com isso a poupança contida para poder permitir outros investimentos, os ativos financeiros começam a perder um pouco de atratividade. Com isso, o bem de raiz, que é o que nós chamamos que é o imóvel, ganha espaço como investimento, apesar das inseguranças, ganha espaço. O que a pessoa precisa, a população precisa, é saber fazer o investimento correto. O investimento correto é aplicar no momento certo, no imóvel certo, no valor certo, para que tenha rentabilidade e tenha liquidez no momento de necessidade. Mas eu considero que essa avaliação é correta. Os imóveis continuam mais atraentes que os ativos financeiros, e isso é bom, porque isso mantém estabilidade e mantém sustentabilidade do nosso negócio. E a evolução do patrimônio, do valor patrimonial também é uma segunda garantia, né? Com certeza. É um segundo atrativo, né? Além da rentabilidade. Nunca se desvaloriza, Nunca, né? Nunca. Imóvel, a tendência é sem valorizar. O que pode acontecer, e a gente percebe, é que o imóvel ele tem uma vida útil que, a partir de um certo momento, essa valorização, essa variação desse índice de valorização é menor. Você tem uma valorização ascendente em índices bastante acelerados, eu diria até num gradiente bastante acelerado, que é no momento em que o imóvel está pronto e nos anos seguintes. Chega um determinado momento que esse índice de valorização começa a se estabilizar e tende a diminuir. Você não tem essa mesma valorização no imóvel de 30 anos, como tem no imóvel de 5 anos. Mas isso é natural. Mas que a valorização patrimonial acontece, sempre acontece. Principalmente no imóvel em que você não é um imóvel residencial necessariamente, mas se você compra um terreno, você compra uma chácara, você compra uma área em regiões de expansão urbana, aí a valorização não acerta, não tem dúvida. Principalmente quando a pessoa identifica uma área de expansão urbana nos municípios. Aí você pode ter certeza que daqui a 20 anos você terá multiplicado o seu valor patrimonial, e muitas vezes. Os PDMs têm restringido ou encarecido a oferta imobiliária? Tem. E isso é uma tendência. A gente sabe que, à medida em que a cidade cresce e se adensa, as revisões dos PDMs sempre mostram uma tendência de restringir cada vez mais. O que é natural que aconteça, a gente tem visto isso em algumas regiões do país, em alguns estados, e aqui no Espírito Santo não é diferente. E quando você restringe para poder controlar esse adensamento, que às vezes é demasiado, então você precisa arrefecer um pouco isso aí, obviamente o PDM passa a ser mais restritivo em determinadas regiões. Vitória viveu isso na última revisão do PDM, com novos índices que mostraram maior restrição em alguns bairros de Vitória, e outros até você mostrando alguma disposição para estimular a verticalização. Mas a tendência é que os PDMs sejam cada vez mais restritivos, e quando são mais restritivos você encarece. Princípio da escassez. Exatamente. Os terrenos, no mesmo terreno você vai construir menos, e portanto o que se construir naquele terreno vai custar mais caro do que no passado. Agora, quais são as novas fronteiras físicas do mercado aqui em Vitória, por exemplo? Já se falou, digamos assim, resgatou-se a Bento Ferreira, agora está se falando na fronteira oeste, ao longo da Serafim Derense. Será ali área de potencial crescimento? Olha só, se você falar em Vitória, na ilha de Vitória, você realmente tem uma limitação de espaço muito grande. Você tem poucos espaços ainda para explorar. A grande área de expansão urbana nos últimos anos foi a região do loteamento Santa Terezinha, lá em Jardim Camburi, que fica fora da ilha, mas fica na região administrativa de competência de Vitória. De lá para cá, o que surgiu de espaço novo? Você tem Bento Ferreira, com alguns espaços ainda disponíveis e sendo trabalhados, e tem esta região, ao longo da Serafim Derense, que é a região que ficou algum tempo esquecida, que é a região predominantemente de bairros populares, de uma ocupação irregular em muitos casos, e que eu acho que é o espaço que a Prefeitura e o Poder Público podem trabalhar para trabalhar uma regularização e um estímulo à sua ocupação. Também seria um dos últimos espaços de Vitória. Acho que Vitória não tem mais por onde crescer. A tendência é o crescimento para os municípios vizinhos. Eu acho que nós vamos ter que sair de Vitória como estamos saindo. Vila Velha já cresceu o suficiente
tem algumas áreas de expansão urbana que vão atender nos próximos anos, a Serra idem, e eu acho que a grande novidade, ou seja, a grande descoberta de áreas de expansão, nós vamos ter que partir para Cariacica e Viana, que são os municípios na região metropolitana que ainda estão esquecidos, ainda não despontaram ainda com vigor para o investimento imobiliário. Mas tendem a ser a médio prazo novas fronteiras. Eu acho que sim. Cariacica já foi descoberto. Cariacica precisa de alguns ajustes de natureza legal e ajustes de natureza comportamental. A cultura da população de Cariacica resiste ainda ao tipo de produto que está se levando. Mas acho que a tendência é isso ser absorvido nos próximos anos e a população de Cariacica absorver os empreendimentos verticais, empreendimentos residenciais de apartamentos menores, mais compactos. Viana ainda é uma área a ser desbravada. Viana precisa se sensibilizar ao poder público para a necessidade de estimular o investimento imobiliário através de facilidades no seu PDM, que certamente vai acontecer por parte da administração, porque Viana, você sabe que a sede e os bairros são descentralizados. Então você tem lá espalhados pelo município, você tem grandes vazios urbanos. Você tem um bairro, um outro bairro, um grande vazio urbano. Esse vazio urbano, que é a área de expansão urbana, precisa ser regulamentado, precisa ser estimulado o investimento imobiliário. E áreas propícias também para nova tendência, nova aqui no Espírito Santo nos últimos 10 anos, que são os grandes condomínios horizontais. Horizontais, né? E não só condomínios residenciais, nós temos que falar em áreas para logística, áreas para polos industriais, que é o grande sonho, quer dizer, o foco de todo município é ver a sua cidade se desenvolver com implantação de novos negócios. Não é só receber morador. Com certeza. Residência, morador, só gera demanda para o município. Ele precisa gerar oferta de serviços, impostos, receitas. Então, os municípios estão preocupados nessas áreas de expansão urbana em criação de polos de logística, polos industriais, serviços de comércio, que é isso que gera receita, gera mais do que receita, gera polo de consumo. Quando você leva uma indústria para um município, você gera trabalhador, o trabalhador vai precisar morar, vai precisar consumir escola, centro comercial, padaria e assim vai, né? Aristóteles, a construção civil sempre foi muito enaltecida por causa da função social, inclusive que ela detém de uma maneira singular no conjunto da base econômica brasileira, na medida em que absorvia mão de obra com pouca qualificação. Mas vocês vêm incorporando tecnologia. Sim. Essa tecnologia está exigindo qualificação de mão de obra? Muito. Melhorando o perfil do operário? Hoje não se fala mais, é um erro e um absurdo se nós voltarmos a falar, usar a expressão, empregamos mão de obra sem qualificação. Não existe isso mais. Hoje a construção civil exige qualificação. E todos os nossos postos de trabalho exigem mão de obra qualificada e muitas vezes capacitada para aquela função. Treinamentos permanentes e a industrialização da construção civil é uma tendência. Essa industrialização é sair daquele processo artesanal e usar muito mais tecnologia, muito mais ferramenta, muito mais equipamento, muito mais coisa pronta. O exemplo que eu vou dar é a utilização já em larga escala de drywall, de gesso acartonado, de paredes prontas, de porta pronta. Se você pegar todas as nossas obras, você não encontra mais aquele marceneiro fazendo lá o alisar, fazendo o marco da porta e instalando a porta. Você já tem indústrias no Espírito Santo que fabricam a porta pronta, você vai lá e encaixa no vão. Então, isso tudo é industrialização permanente do nosso setor. E isso exige mão de obra qualificada. Melhora o perfil, logo melhora também a remuneração. Com certeza. E aumenta a nossa produtividade, que está baixa e precisa melhorar muito. A produtividade na construção civil, ela é diretamente proporcional ao nível de industrialização que a gente Qual é o indicador de produtividade? Nós não temos esse indicador. O que a gente diz que é baixa a produtividade, porque a gente percebe que os canteiros, quanto mais a mão de obra intensa você não consegue medir essa produtividade. A produtividade está ligada a horas de trabalho que você não consegue atingir a meta de produção que você estabeleceu naquela carga horária, ao absenteísmo, a doenças, a acidentes. Tudo isso significa que a nossa produtividade está baixa por conta disso. Agradeço muito, Aristóteles, sua presença aqui no nosso 9 Minutos.
Ok, eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à sua disposição. Graças, Aristóteles. Em 9 minutos, a presença do presidente do Sinduscon, Sindicato da Indústria e da Construção Civil, Aristóteles Passos Costa Neto. Até já. Sou passageiro.